Olá, meus amigos, estamos de volta com mais um programa do seu CEADEB TV, Luz para o Meu Caminho. Um programa que tem como proposta analisar a nossa vida, a nossa existência à luz das Sagradas Escrituras. E temos a honra de receber hoje em nossos estúdios o nosso querido teólogo Robert. Ele que faz sucesso nas redes sociais com o canal, me diga aí, Teologando. Teologia e você. Teologia e você. Figura altamente preparada para o debate daquele conteúdo que nós vamos compartilhar hoje. Você se lembra que na última semana nós fizemos a introdução das cartas às igrejas da Ásia Menor. Maravilha. A proposta do nosso encontro é como Cristo, ou como Jesus Cristo, ele vê a sua igreja. A partir justamente dessas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Só recordando, Robert, no último programa introdutório, nós lembramos que o livro de Apocalipse é um desafio para todo cristão. Verdade. Porque muita gente ele se assusta com a presença das figuras míticas, aquelas figuras espetaculares, dragões, animais com cabeças, chifres, enfim, toda aquela figura, que surge no livro de Apocalipse. Perfeito. É assustador, mas na verdade o começo do livro de Apocalipse já nos dá uma resposta que nos estimula a leitura de Apocalipse. É bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve. Ou seja, o desafio da leitura de Apocalipse gera em quem lê felicidade e não medo e não espanto. Então, a leitura de Apocalipse ela deve ser enfrentada como um vento de esperança. E aí a gente propõe o seguinte: lembre-se de que o escritor dessa revelação, o apóstolo João, ele se encontra preso em um contexto histórico extremamente complexo, a opressão pelo Império Romano, a morte em profusão dos cristãos, o imperador Domiciano querendo para si, arrogando-se o título de divindade, exigindo adoração. Perfeito. Ou seja, a mente e a emoção do João, amigo íntimo de Jesus, era de alguém que estava ali, com certeza, com preocupações, com pensamentos que poderiam estar prejudicando até a sua relação com Deus. Preso, sem perspectiva de soltura, vendo seus irmãos sendo assassinados, dizimados pela defesa da fé. E agora, valeu a pena eu ter vivido esses anos todos, defendido essa proposta, lutado por essa convicção, sido testemunho da verdade? E aí Jesus pensa lá nas regiões celestiais e diz: eu não vou deixar o meu amigo passar os últimos dias da sua vida nesse sentimento de desesperança. E aí abre as portas do céu e mostra para João coisas que geram nele esperança. E o começo dessa carta é justamente com a revelação das igrejas, e da visão que Cristo tem em relação àquele circuito das 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje, a proposta, Robert, é estudarmos a carta à igreja de Éfeso. Maravilha. O senhor que é especialista em Apocalipse, me ajude aí. Faz aquele contexto histórico aí. Olha, a primeira coisa que nós precisamos sempre nos lembrar é que quando Jesus ele está falando e mandando que um anjo entregue mensagens e mensagens específicas a certas igrejas, a primeira coisa que nós vemos é que o nosso Deus é o Deus que rege e tem todas as coisas nas suas mãos. E Jesus, por ter recebido toda a autoridade, de toda a cabeça, de toda a potestade, dominação, de todos os seres celestiais, ele não deixa que nenhum dos seus filhos, nenhum dos seus servos sejam enganados e se percam no meio do caminho. E a coisa linda das 7 cartas da igreja é que Jesus, ele é tão amoroso, ele é tão bondoso, que em meio a um livro que se retrata todo um contexto escatológico de um mundo da época deles e que será vindouro para nós ainda, tem alguém que é especial. Existe um grupo de igreja que estão em posições especiais
e que o nosso Jesus tem um cuidado licenciado para uma delas, para cada uma delas. E a igreja de Éfeso denota muito bem o contexto de o noivo da igreja andando no meio da igreja. Olha como isso é forte. A igreja de Éfeso tem as suas nuances que nós vamos comentar aqui, mas um ponto e algo é certo. O noivo está andando no meio da igreja. Glórias a Deus. E ele está vendo tudo. E tem o cuidado de tudo. Por ele não quer que se perca nenhum das suas ovelhas. É lindo quando ele se descreve, quando ele se autoproclama aquele que tem na sua mão direita o anjo da igreja, né? O pastor da igreja. Ele tem o domínio, o controle do pastor da igreja. E depois ele se revela, eu estou no meio da igreja, vendo tudo. Essa igreja é minha e eu tenho o direito de criticar, de elogiar e de corrigir, porque ela me pertence. Glória a Deus. E aí vem Éfeso. Me fala um pouco sobre Éfeso. Vamos falar um pouco sobre isso. A igreja de Éfeso, além de Jesus se manifestar, é muito claro no texto que Cristo é conhecido através da igreja. Quando a gente vai ler um pouquinho o Apocalipse 2, nós vemos aqui, ó, estas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. Lembrando que o candeeiro, a menorá, desses 7 aqui, primeiro que o 7 para João tem uma linguagem muito especial, porque no judaísmo os números têm especialidade, e é algo ligado à perfeição de Deus. Mas também os candeeiros precisam de luzes, e essa luz aqui é representada pelo Espírito Santo, porque é ela que mantém o fogo, a chama acesa. Então, olha como o nosso Deus, olha como Jesus está preocupado. Ele tem um candeeiro nas mãos e nenhuma dessas luzes podem apagar. E dentro desse processo, ele tem também essa questão dessas 7 estrelas. 7 estrelas nós podemos, claro, né, colocar como o pastor colocou, porque são anjos, né? Mas também temos 6 espirituais que guardam a igreja, que guardam também o pastor e todas essas questões dos territórios. Porque, por exemplo, nós sabemos disso, existem igrejas em missões que a perseguição é tanta que se Deus não coloca tanto também um ser espiritual para guardar, o diabo já tinha destruído tudo, já tinha levado tudo. Mas Jesus diz, olha, eu conheço as suas obras. Olha a particularidade desse negócio. O seu trabalho é árduo e a sua perseverança também, né? Sei que você não pode tolerar os maus que pôs à prova. Agora aqui, pastor, eu quero te convidar a criarmos uma espécie de hiato para lembrarmos que a igreja de Éfeso já foi dita e escrita por um apóstolo lá atrás. Há décadas atrás, o apóstolo Paulo fala sobre essa igreja, cuida dessa comunidade. E nessa comunidade, além dele abençoar e dizer que nós somos abençoados em todas as sortes de bênçãos espirituais, ele fala da redenção, do selo do Espírito Santo. Paulo começa o texto de Éfeso falando de toda essa obra salvífica, redentora e protetiva de Deus através do Espírito Santo. E ele exorta essa igreja que se mantesse firme com a sua esperança, o seu amor, a sua paixão, em primeiro lugar, ao Senhor. Verdade. E um detalhe curioso, Robert, é que a observação que se faz do contexto geográfico, político e social, né, é muito importante. Algo que me encanta nessa revelação que Cristo traz é que ele se conecta com o ambiente. Ele fala algo a partir de um ponto de conexão com a sua realidade. Então, quando ele se dirige à igreja de Éfeso e diz, eu sei as suas obras, significa que, olha, muito embora você tenha uma estética que ele vai revelar lá adiante, sim, uma aparência, eu não estou muito conectado com isso não. Ok, você tem uma aparência legal, mas eu vou mais fundo, eu vou olhar algo que está por trás dessa aparência. Verdade. Então, quando ele se revela como o que passeia no meio da igreja, ele diz, eu passeio e tenho olhos como chama de fogo. E esse fogo ilumina lá no profundo do nosso ser, na nossa intimidade. Perfeito. E aí ele vai, no capítulo 2 aí de Apocalipse,
fazendo uma observação, dizendo o seguinte, olha, eu estou vendo as suas obras, né? Eu sei o seu trabalho, Isso. eu sei que você tem tido paciência no meio desse contexto aí social, de pecado, né? Essa cidade aí que é luxo puro, que é uma referência na Ásia Menor, 400 mil pessoas, alguns 300, 200, enfim, uma grande cidade, né? Populosa, estratégica comercialmente, com um grande porto, e também uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? O templo da deusa, né? Da Diana. Então, as prostitutas, ou seja, toda aquela estrutura que Paulo tinha enfrentado lá atrás, Jesus disse, olha, ok, eu sei que você se comportou bem, ouviu as palavras de Paulo, que o senhor faz uma referência aí na carta né, de Paulo à igreja de Éfeso, ouviu as palavras de Timóteo, aprendeu com João, tá tudo ok. Tudo ok. Mas, inclusive, você é uma igreja ortodoxa, você é uma igreja que tem tido um zelo pela palavra, ninguém engana vocês facilmente. Não tolera falsos mestres. Parece aqueles bereanos, né? Isso. Referidos lá no livro de Atos. Perfeito. Mas conheço as tuas obras. E aqui, quando a gente entra no contexto, mais uma vez, especificamente, conheço as tuas obras, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte, olha, há muitos males que atacam a igreja naquele período. Se nós imaginarmos aqui, nós temos um caminho que os cristãos percorriam até chegar à igreja, à sinagoga de Efésios. Eles passavam pela parte da deusa Artemis, o templo da Diana, existiam prostitutas e prostitutos, sacerdotisas sagradas, né? E esses ficavam nas escadarias convidando todo mundo que passava, ei, venha pra cá, venha comer aqui um churrasco, venha se deliciar com a gente, tomar um vinho, tem muitas mulheres aí, tem homens. Então, dentro disso, o conhecer as obras tem a ver também com, aqui no Apocalipse, Jesus falando, olha, eu conheço vocês, viu? Eu tô vendo aí esfriamento, eu tô vendo perseguição, eu estou vendo o processo das heresias por conta desses falsos mestres, a presunção, porque tem muito cristão éfeso que está achando que já é crente demais. Eu estou vendo também uma apatia, porque já fiz demais no evangelho e aqui para mim tá bom, né? E Jesus, essa questão do primeiro amor, a perseverança em se manter apaixonado por Cristo, esse conhecer as tuas obras aqui. Jesus está dando esses detalhes no interessante é que eu viajo, né? Sim. Eu viajo no texto. Eu sou de um tempo em que você não tinha muita imagem, a leitura fazia com que a nossa imaginação fosse estimulada. Perfeito. E aí o detalhe é o seguinte, você vai se imaginando naquele contexto histórico e você diz, nossa, que igreja abençoada. Deveria ter uma boa escola bíblica dominical, bons teólogos, um bom curso de teologia básico, ensino médio e superior. O pessoal tinha realmente a defesa da fé, eram apologetas. Que igreja boa de se congregar. Deve ter uma equipe de assistência social, né? Funcionando bem aqui na igreja, porque diz aqui, olha, no 3, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então devia ter ali uma ajuda às pessoas carentes, uma atividade social intensa ali, devia ter, sei lá, uma equipe de adoração, uma boa banda musical na igreja, que devia ensaiar umas 3 ou 4 vezes por semana. Enfim, uma igreja ideal, muita atividade, muita criatividade, muita palavra. Ninguém enganava aquela igreja, imagina. Chegava um falso profeta lá, o pessoal, aqui não, meu amigo. Aqui a gente estuda teologia. Aqui você está em desconformidade com a carta de Paulo, que foi escrita em tal data. Não está cumprindo a carta que Paulo mandou para a igreja de Corinto. Isso. Enfim, que igreja boa de se congregar. Concorda? Concordo. Boa toda. Boa toda. Mas... E Deus não chama essa igreja aqui de prostituta, né? Não. Essa igreja aqui, ela realmente, ele realmente admira as obras dessa igreja. Só que esse contexto dessa igreja, como o senhor colocou, ortodoxa, trabalhadora, fiel, ela começa a sair um pouquinho. E isso acontece muito com a maioria de nós cristãos, né? Às vezes o cristão nasceu no evangelho,
E aí ele tem aquele primeiro amor e com o tempo ele vai esfriando, vai cuidando mais das coisas do mundo, vai diminuindo a frequência dos cultos, o culto de doutrina, a escola bíblica, e isso vai enfraquecendo. Ô Robert, você há de convir que com tanta atividade dessa igreja, Sim. devia faltar tempo para uma intimidade com Cristo. Para uma oração, sabe, em separado, no íntimo ali do seu quarto, Meu Deus. tempo do devocional, É um forte. tempo de uma leitura da palavra direcionada a si mesmo, a sua edificação espiritual, aquela oração em que você se derrama em lágrimas. A gente não tem tempo. E aí você chega hoje, no século XXI, e se depara com a igreja que tem um ativismo religioso, Sim. mas crentes emocionalmente danificados. Apáticos. Ou seja, sofrendo de ansiedade, Sim. sofrendo de estresse, sofrendo de depressão. Algumas lideranças religiosas entrando num processo depressivo tão intenso que acabam tirando a própria vida. Sim. Então você há de se perguntar, será que nós, em algum momento, também não estamos reproduzindo esse modelo da igreja de Éfeso, se escondendo atrás da atividade religiosa, atividades que nos iludem? Perfeito. E te digo como psicanalista. Como psicanalista eu tenho um trabalho de atendimento clínico online ainda para várias pessoas do país e faço um seminário mensal. Nesse seminário eu trabalho elementos ligados à transformação de pessoas. E a maioria dessas pessoas que estão conosco são pastores, pastoras, missionários, diaconisas, pessoas que já estão no ministério há muito tempo. E quando nós vamos começar a fazer um processo de anamnese, porque na psicanálise nós temos um pouco da liberdade, né? Porque a ciência não nos trava tanto, aí de forma holística nós conseguimos trabalhar aquilo que é espiritual, aquilo que é comportamental e aquilo que é emocional. E aí nós vemos esses ministros do evangelho cansados, sobrecarregados, outros procurando diversos gatilhos de fuga para reabastecer o seu emocional, mas criando armadilhas para si próprio. Inclusive, Robert, eu tenho experimentado algo de novo, né? Nesse ano eu tenho começado a pastorear uma igreja. Hoje eu estou pastor-presidente da igreja em Valente, aqui na Bahia, desde janeiro, e tenho experimentado essa atividade de liderança religiosa. Sim. Há 8 meses. E ela é intensa, ou seja, nós temos uma igreja com 20 congregações, um corpo ministerial, uma agenda a ser cumprida em termos de administração, de finanças, de visita às congregações, de construção, de culto, de jovens, de senhoras, departamento de senhores, evangelismo e missões. Se você olhar a minha agenda dessa semana, de domingo a domingo, Tá lotado. eu tenho atividade. Sim, claro. Então, assim, perceba você que nós temos um estímulo a esse ativismo religioso. Sim, sim. A gente, inclusive, enquanto líder religioso, a gente quer a igreja cheia. Sim. Todos os dias tem atividade e se algum dia essa igreja está vazia, você se preocupa e tenta motivar essa igreja em todos os aspectos para que a igreja vá ao culto. Tem que estar cheio, a casa cheia. E aí você fica como pastor nesse desespero, porque o resultado do seu trabalho tem que ser quantidade de gente no templo. E você mesmo se assoberba com isso tudo, se envolve nisso tudo, e quando pensa que não, você dorme pouco, você se dedica pouco à sua vida pessoal, Cuida se dedica pouco. corpo, né? Robert, isso parece uma relação entre marido e mulher. Afinal de contas, igreja e Cristo, o noivo e a noiva. Às vezes a gente percebe que não tem nada em vão na Bíblia, né? A imagem de uma noiva, Sim. a igreja como noiva. Já reparou como é que a noiva se preocupa com o casamento? Sim. Ela se envolve com todos os detalhes do casamento. Perfeito. Flores, buffet, Isso, arranjos, toda a não é? ambientação. Casa, como é que eu vou arrumar minha casa? E de repente ela está tão envolvida com o casório Sim. que ela se esquece do essencial. Do essencial. Cadê o noivo? Cadê o noivo?
E aí, de repente, o noivo fica apenas um vaso decorativo nessa expectativa do casamento. Isso. Meu Deus do céu. É forte. É forte porque a apatia espiritual, ela vem por meio desse ativismo religioso também. Eu acredito que hoje em dia, nós costumávamos apenas a classificar o apático espiritual aquele irmão que, deixou de ir para a igreja. O irmão só está vindo dia de domingo, vem quinzenalmente agora. Mas não é. Esse aí já está com uma crise séria para ser mortificado espiritualmente. Abandonar a fé, a apostasia, isso já é um problema maior. Mas o problema do ativismo religioso é que ele também vai gerar esses grupos. E tem gente que também só quer ir para a igreja no dia que ele vai trabalhar. Tem gente que só quer ir. Se não der atividade, ele desanima. Se o músico daquele dia não for a escala dele, eu não vou lá não, quando eu vou tocar. Isso tem acontecido muito, Robert. Sabe como? Nós até fizemos um podcast aqui com o pastor Edivaldo Filho sobre a departamentalização da igreja. Ou seja, você tem departamento de senhores, sim, de mulheres, de jovens e de infanto-juvenil. Então você acaba criando cultos de departamento, ou seja, cultos organizados por departamentos. Isso. Então, se hoje é o culto dos senhores, organizado pelos senhores, as mulheres ficam de férias. Isso. Hoje é meu dia de folga. E aí você não vê poucas mulheres na igreja. Aí quando tem o culto organizado pelas mulheres, os jovens não vão. Já não vão. Isso. E isso é apatia espiritual. Perfeito. Isso é a parte espiritual, porque todos devem ir à igreja para cultuar ao Eterno, para render graças ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem dado. A igreja foi feito um lugar para que a eclésia, esse povo que foi retirado para fora, adorasse e elevasse o nome do Eterno. E essa departamentalização, ela criou algo mecânico, e com pouca espiritualidade. Perfeito, perfeito. Detalhe curioso, eu tenho uma atividade anterior a de pastor, que é de advogado, e militei na área de família. Sim. Uma certa feita, há muitos anos atrás, mais de 15 anos, eu recebi no meu escritório um problema de divórcio de um casal de crentes, de evangélicos da Assembleia de Deus, que cresceram junto comigo, jovens da minha faixa. E aí, meu amigo, o negócio complicou e tal, e ela acabou deslizando e traindo seu esposo. E tal, eu, com cautela, mando um convite para ele. Vem para cá para a gente conversar. Marca uma data, um horário, ele chega e diz, pastor, eu não entendo, essa mulher não vale nada. Porque a minha vida, olha só que detalhe, sim, eu dediquei para ela. Eu saio de casa todos os dias. 4 horas da manhã, ele vendia roupa na rua. Eu sou camelô, eu saio todos os dias, de domingo a domingo, 4 da manhã e chego às 10 da noite. Meu Deus. Aí eu te pergunto, esse casamento existia? Ele não entendeu que aquele sacrifício que ele estava fazendo, na verdade, foi um estímulo ao fim do matrimônio dele. Verdade. Porque ele se envolveu tanto com o objetivo de produzir riqueza para o casamento, que ele se esqueceu da noiva. Verdade. E às vezes acontece isso na relação entre a igreja e Cristo. Alegoricamente é a mesma coisa. Você se envolve tanto com adereços, com contextos religiosos, com o ensaio do grupo, com o arranjo, com a farda, com o banco, com sei lá o que na igreja, e você se esquece do noivo. Sim, Cadê o noivo? Sim. Chamou o noivo para a festa? Às vezes você passa 6 meses programando um evento na igreja, um mega evento. Só tem um detalhe, se esqueceu de chamar o noivo. Eu já fiz um teste, pastor. O senhor sabe que eu sou professor de teologia, e eu já fiz o teste em alguns cursos, por exemplo, na Quadrangular e na Batista. Dei aula em algumas turmas de pastores. E eu sempre faço essa pergunta quando a turma é nova. Eu pergunto assim, queridos pastores, a paz do Senhor. Primeira coisa eu quero perguntar, quem aí já leu a Bíblia completa? Estou perguntando para pastores. A média de pastores que leu a Bíblia inteira é 5 a 10%. Meu Deus do céu. Aí eu lhe pergunto, se pastores que ministram, têm que estar no púlpito ministrando, levando a palavra,
tem uma média tão ridícula como essa, de 10%, de 5 a 10%. Agora o senhor imagine líderes de departamento que estão tão sobrecarregados, preocupados com a festa, com a roupa, com a ornamentação, com a música. O que eles estão lendo de Bíblia, sendo alimentados? Correria para cima e para baixo. Correria. Visita à construção, reforma de templo. Visita enfermo. Meu Deus, então se a gente pensar assim, o senhor como pastor pode fazer esse tipo de questionamento, né? Gente, vocês do grupo aqui do departamento, esse mês, fizeram quantos relógios de oração? Alguém fez? Pra gente ver como é que tá o tipo de oração. Então, Robert, nessa experiência que eu tenho vivido, sim, eu tenho tomado uma seguinte decisão. Sim. Eu não vou me deixar envolver pelo trabalho ministerial a ponto de me esquecer do noivo. Meu Deus. Eu não vou fazer da minha agenda uma agenda direcionada a uma atividade religiosa pura e simples e perder a relação que eu devo ter com o noivo. Meu Deus. Então, essa decisão é uma decisão que eu tomo e me policio diariamente. Sugiro a você que é um líder religioso, que é pastor, que é obreiro, que dirige igreja, que tem um ministério na igreja. Eu já uma vez cuidei de uma relação complexa em Feira de Santana. Eu fui líder do departamento de família na igreja de Feira de Santana. Sim. E me lidei com a situação de alguém que tinha uma atividade na igreja todos os dias. Sim. Todos os dias ele estava na igreja. E aí o casamento entrou em crise. Fomos conversar com a esposa e a esposa disse: eu não tenho meu marido. Não tenho marido. Ele é casado com a igreja. Isso. E aí eu cheguei para ele e abri os olhos e disse: olha, se você perder a sua esposa, você perde a igreja. Você perde tudo. Porque automaticamente, quando você se divorciar, o ministério da sua igreja vai tomar o seu cargo. Isso. Então você vai perder tudo de uma vez só. Isso. Abra os olhos. Cuida do que é essencial. E ainda mais a mulher. Eu também aqui sou do Ministério da Família, né? Sou um dos líderes. E se tem uma coisa que quem trabalha nessa área é observado, é a sua própria esposa. Porque as dinâmicas, a forma como você liga para toda a questão do culto da família, a esposa, ela primeiro quer ver se você está fazendo isso em casa. Perfeito. E tudo nós somos provados. Quem tem filho é a mesma coisa, né? Há um confronto, né? Há um confronto. A Bíblia, na verdade, é isso. Por isso, ai do pregador, né? O pregador, ele vai pregar a mensagem, mas aquela mensagem primeiro tem que esfaquear ele. Senão, ele vai ser cobrado a semana toda por aquilo. Perfeito. E aí, tenho porém contra ti. Tenho porém contra ti. Que deixaste o teu primeiro amor. Isso. Então veja que esse ativismo religioso, diante do Senhor Jesus, de nada adianta se você não estiver sendo movido, impulsionado por esse amor. Isso. Não é que esteja errado. A atividade religiosa é necessária e é essencial. Você precisa trabalhar para o Senhor. Agora, precisa estar envolvido, embebecido nesse primeiro amor. Perfeito. Porque é isso que faz a diferença na relação com o noivo. Não é? Mas há algo aí, Robert, o tempo é cruel. Há algo aí que é o conselho do próprio Jesus. Isso. Olha o versículo 5. Sim. Lembra-te. Olha, pois lembre-se de onde caiu. Olha, 3 verbos aí no imperativo. Lembra-te de onde você caiu. Isso. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, aqui, a primeira coisa que nós vemos é o Hesed, no hebraico, né, que é a misericórdia. Deus, ele é muito longânimo em sua misericórdia. E aqui ele mostra a sua longanimidade para com o amor, para com a igreja, porque essa igreja já é velha de casa. Perfeito. Essa igreja foi pastoreada pelos melhores. 3 tops. Você pega o maior mestre da igreja, que foi Paulo, depois pega o melhor discípulo dele, né? O Timóteo ali, que foi instruído a corrigir, olha, não deixa crescer isso aqui, mantenha essa doutrina. Mantenha essa doutrina. E aí depois Jesus tem que descer, chega o anjo fulano de tal, vai avisar João, que se esse povo não se lembrar, né, se arrependa e volte à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Aqui Jesus está criando uma sentença. É uma sentença. É uma sentença. E pesada. Pesada. Né? Olha o resultado do ativismo religioso aí. Olha o que ele vai dizer no verso 6. Olha, a sentença de Jesus. Se não se arrepender, né?
eu venho e te moverei do seu lugar e do teu candeeiro. Ou seja, acaba com tudo. Acabou a igreja, acabou o ministério. Sem o primeiro amor, não tem igreja. Não tem igreja. Eu acabo com tudo. A igreja sem amor, ela mata. Perfeito. Veja que a teologia sem amor, a letra sem o amor, letra mata. Ela vai matar. Acaba. E aí você tem igrejas aí, pelo Brasil, pelo mundo afora, matando realmente, porque não tem o primeiro amor. Matando como? Julgando, sentenciando e condenando. E dizendo, aqui é do nosso jeito, aqui eu venho, se enquadra na nossa teologia, ou você não fica, e aí você fecha as portas da igreja para missões, para novas vidas sendo transformadas pelo evangelho. E aí você começa a fazer daquela igreja um puxadinho da sua família, né, do seu grupinho social. A igreja de portas fechadas, festas para si, que às vezes você faz festas, Robert, gasta-se fortunas para seu próprio deleite. Verdade. Uma boa música, um bom cantor, um bom pregador, uma boa decoração, para mim. Isso. Zero objetivo missionário, zero função evangelística, zero edificação do reino, zero divulgação da palavra, é tudo para mim, é tudo meu. A igreja aqui é um puxadinho da minha casa. Isso. E é importante a gente voltar um pouco àquilo que o senhor falou sobre... Robert, fala um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, que aqui aí o Espírito Santo mandou falar agora. Outra coisa importante, gente, olha só, a igreja de Éfeso tinha tudo. Éfeso era a maior e mais rica e mais importante cidade da Ásia Menor. Ela era chamada de Feira das Vaidades do Mundo Antigo. Era a cidade que... Era o Nova York que todo mundo hoje quer. Meu Deus. Pense, olha só. E o escritor romano o chamou de a luz da Ásia. A luz da Ásia. Todo mundo queria passear ou estar ali, onde tinha os monumentos da sétima maravilha do mundo, todo o processo da construção. Então, tinha um dos mais importantes portos da Ásia Menor. A Éfeso ali na Ásia era uma entrada que era obrigatória a todos que passassem, tanto para Roma quanto para a Ásia. Então, nós temos uma igreja aqui que também foi uma igreja com porta de mártires, mas que tinha, além do culto à deusa Diana, né, a Artemis, e nesse período do templo jônico, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, era uma igreja que veio também grandes filósofos como o Heráclito, tá? E além dos templos e das superstições e de todo o misticismo que estava naquele ambiente, era talvez a igreja com o maior potencial de luzeiro do evangelho para o mundo. Perfeito. Porque ali era uma espécie da Nova York do mundo antigo. Todos os povos queriam ou precisavam passar por lá. Perfeito. E um detalhe curioso é que quando a gente fala das 7 igrejas da Ásia, até parece que a palavra é dirigida exclusivamente a essas igrejas. Sim. Mas não, como a referência é o número da perfeição, o número 7, significa aquilo que essas igrejas viveram e foram observadas e sentenciadas por Cristo, vale para todas as igrejas do mundo em todos os tempos. É direcionado à igreja de Cristo. Porque pode ser que em determinado momento, em determinado contexto, você tenha o perfil da igreja de Éfeso, e de repente o perfil da igreja de Pérgamo, e de repente o perfil da igreja de Filadélfia. Enfim, é uma análise, é como se fosse um espelho. Cristo, ele produz com o texto revelado um espelho. E ele diz assim, olha para o espelho e examine-se. E verifica se você tem algo semelhante a essa igreja aqui. A essa igreja. Porque se você tem trabalhado e tem feito isso como um ativismo religioso cru, frio, sem emoção, sem paixão, sem amor, é como se você estivesse mantendo um casamento sem afeto. Sem afeto. Então aquela casa que você senta burocraticamente, toma um café com sua esposa burocraticamente, mantém a casa alimentada, a despensa cheia, não falta nada ali, mas a relação com sua esposa, com seu marido, é inexistente, não tem afeto, não tem casamento. Não tem. Tem uma aparência de casamento, mas se não tem amor, se não tem relacionamento, não tem casamento. Não tem. E uma igreja que perdeu o primeiro amor, perdeu Cristo.
primeiro amor é Cristo. É forte. Então, forte. o que é que ele diz? Olha, lembra onde foi que você parou aí. E se arrepende. E volta a fazer aquilo que você deve fazer, porque senão a igreja vai acabar. E vai mais adiante. Isso. Né? Ele vê algo de positivo também na igreja, que está no versículo 6. E aí é sua área. Leia para mim aí o 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. Olha, para a nossa tradição e a cultura e os pais da igreja, né, vão colocar claro que quem foi Nicolau, gente? Lembra dos 7 diáconos que foram consagrados, ungidos junto com Estevão? Porque os apóstolos estavam com muita responsabilidade. Eles precisavam ministrar o evangelho, curar pessoas, fazer aquilo que o Espírito Santo mandou. Chegou uma hora que não dava mais para servir as viúvas, os órfãos, servir a Santa Ceia, servir o pão, porque a igreja de Atos era uma igreja que vendeu tudo e viviam todos em unidade. Logo, eles precisam, começa a se surgir a questão dos ministérios, a eclesia, né? A eclesiologia junto. Os diáconos são ungidos e a palavra de Deus diz claramente, tem que ser cheio do Espírito Santo e que tenha o conhecimento da palavra. E o Nicolau foi um desses 7, mas infelizmente, olha como o tempo ele é perigoso para quando nós perdemos a fé em Jesus. Ele deixa de ser um grande diácono, um grande sujeito com a presença e o poder do Espírito Santo para relativizar o evangelho. Que é o que hoje nós temos em comparativos com grandes pregadores e mestres atuais que foram grandes homens de Deus, levaram a palavra de Deus e se perderam. Rapaz, não é bem assim. Hoje em dia pode-se amar, todo tipo de amor é válido. Rapaz, olha, eu já vi esses dias até pastores dizendo que até os jovens podem se permitir antes do casamento. Não, tem outro que já diz assim, olha a Bíblia aqui, tem esses versículos que já precisam ser editados. Tem que atualizar. Não, rapaz, olha, esse negócio de família não é bem assim, separou, não tem problema não, permaneça lá no ministério liderando separado mesmo. Então, esse tipo de coisa não é moderno, isso aconteceu no passado, só que agora, como a apostasia está aumentando e o fim dos tempos se aproximando, vai piorar. Por isso a quantidade de escândalos só aumenta. E um dos responsáveis por isso, Jesus acusa diretamente. São aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. E o termo, a tradução do nome é forte, né? Aquele que extermina a gente. Aquele que extermina. Aquele que acaba com o povo. Nicolau, né? Nicolau. E aí, meu amigo, você acaba percebendo que a igreja de Cristo sempre teve que lidar com o príncipe da Grécia. Sempre. Não é? Aquele príncipe da Grécia que está descrito lá em Daniel capítulo 10, que o anjo aparece a Daniel e diz, olha, estou voltando, vou guerrear com o príncipe da Pérsia e depois eu vou ter uma guerra com o príncipe da Grécia, que até hoje está aí. Com a sua cultura, com a sua filosofia, com o gnosticismo revisitado de todas as maneiras. A carne é algo diferente do espírito. Eu preciso entregar meu espírito a Deus, mas como a carne é imperfeita, já que ela é imperfeita, eu vou desfrutar aqui mesmo, porque Deus não tem nada a ver com isso. Então você acaba fazendo uma dicotomia, né? O mundo a cidade de Deus, a cidade dos homens, né? Como já dizia. E esse tipo de perversão, infelizmente, além de ter retirado, enfraquecido, apostatado muitos, é um grande sinal apocalíptico, escatológico, que o fim do mundo, a volta de Jesus será marcada por esse sintoma. Esse sintoma será tão grande que, de fato, como em Mateus 24 diz, olha, se fosse possível, se Deus não abreviasse o tempo, até os escolhidos seriam arrebatados. Albert, e tem um detalhe curioso aí, é que hoje, a igreja com I minúsculo. Isso. Não a igreja, a noiva do Cordeiro, não aquela que vai morar nos céus, mas a igreja como instituição social, ela tem se direcionado para uma assimilação, para tentar conciliar uma vida material, uma vida física,
entregue aos prazeres, aos desejos, desde que eu tenha o meu devocional aqui espiritual, o meu momento de igreja, né? Então isso é muito perigoso, porque hoje que você vê também aí, essa doutrina dos nicolaítas sendo revelada, de que maneira? É a igreja que aceita uma vida de promiscuidade, de pecado, sem renúncia, sem negação do desejo da carne, desde que você esteja ali orando, né, chorando. Isso. E aí, meu amigo, você está ali dizimando, você está ali contribuindo. Já estão falando em línguas. E a vida dissoluta. Isso. Então, isso é muito perigoso. Perigosíssimo. O espírito de engano está muito forte. Porque esse próprio espírito de engano convence, junto com a própria mente da pessoa distorcida, que, é isso mesmo, olha, o que está ali escrito foi Paulo que escreveu, não foi Jesus. Perfeito. Então, João que disse lá que fulano não vai para o inferno, não, mas Jesus não falou. E aí começa a usar a teologia, né? A bibliologia, como a Bíblia foi feita, construída, que isso é um livro feito por homens, que aí começa a estudar as teorias históricas, né? De construção do livro sagrado, e aí começa a relativizar. E de repente você se perde na teologia. Se que perde é uma na teologia muito mal feita também. Porque não buscam fontes, gostam de buscar o YouTube ou o Instagram ou coisas do Google. Isso é perigoso demais. E o Google e o Instagram e o TikTok. O TikTok é o que tem de teólogo mentiroso lá, falso teólogo, não é brincadeira. E a gente que pastoreia a igreja sofre com isso. Sofre porque leva pro senhor, né? Meu Deus pastor, do se céu. eu ver esse vídeo aqui do TikTok, O que é que o senhor tem a me dizer? Aqui no Instagram mesmo, no meu, tem mais de 9 mil pessoas no meu canal. O que tem de gente que manda vídeo de fulano que falou tal coisa do TikTok, outro do Instagram, porque eles... Pastor, isso é verdade mesmo? Me ajude porque eu fiquei em dúvida. E o argumento sempre tem um argumento razoável. Razoável, não. Tem um argumento bem elaborado, né? Porque o diabo é o mestre em argumentação, né? Então, isso rapaz, aí... pena que o tempo tá acabando. Vamos finalizar só o 7? Vai. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer a árvore da vida que está no paraíso. Eu não sei se vai dar para os irmãos verem aqui a câmera, mas nessa Bíblia aqui tem uma moeda, que essa moeda ela tem uma padronização. Vira aí. Deixa eu ver se dá para virar assim. Aí, eu posso até levar lá se você quiser. Pronto, veja se eu consigo mostrar aqui essa dupla moeda. Aí, perfeito, pastor, top. Então, aqui tem uma boa instrução, e como essa instrução é atual, tanto para nós quanto para eles. Olha, essa moeda aí, ela é a patronisa de Éfeso, que é a deusa Artemis, né, ou Diana. Tá? E frequentemente é representada por uma tamareira. Tem uma tamareira no vídeo aí, se vocês viram, tá? E vista aqui como uma moeda de Éfeso, mas... Enquanto isso, Jesus dá o direito, olha, enquanto eles tinham a moeda e tinha a tamareira como algo que estava ligado à alimentação, à prosperidade, o nosso Deus aqui no final, ele mostra que aquele que tem ouvidos tem que ouvir as exaltações do Senhor e entender que ao vencedor será compartilhado. Ele viverá tanto do alimento que nunca faltará, quanto da vida eterna, porque ele, em vez de comer uma tamareira ou a comida atual que alimenta, ele comerá uma comida que é da árvore da vida. Algo que ele nunca mais terá fome, doenças, dores. E lhe conduzirá à eternidade. E lhe conduzirá à eternidade. Não haverá segunda morte, ao dano da segunda morte. Meu Deus do céu. Que coisa poderosa. Gente, foi muito bom estar com um especialista aqui em Apocalipse, nosso querido e amado Robert, teólogo, escritor, youtuber, eu sei lá mais o que, né? Influenciador digital, presbítero aqui da Assembleia de Deus no SECBA, bênção de Deus. E também aqui, ele tem aqui uma cafeteria no SECBA aqui, que é bênção de Deus. Sejam bem-vindos. Quando você vier aqui ao SECBA em Salvador, vai na cobertura e visita lá a cafeteria do Robert, que além de tomar um bom café, você tem um bom papo lá sobre teologia perto de você. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus esteja contigo, viu, Robert? Em nome de Jesus. Um abraço. Amém. Um abraço.